Boa tarde para todos e todas. Hoje é a finalização do nosso projeto Pai e Bem virtual nesse horário. Estamos hoje aqui com o nosso irmão Walter Lima, de Sacramento, que vai nos falar sobre o culto das 9 horas, aquele culto maravilhoso que tem em Sacramento, em todas as casas de Sacramento. Em algumas casas de Minas também, mas na chácara foi implantado por Eurípides e a gente vai falar depois sobre isso. Mas antes, eu trouxe, como sempre, uma mensagem e, apesar da gente falar de Eurípides, eu vou ler uma mensagem que alguns aqui recebemos pelo WhatsApp da nossa irmã Jaqueline e eu achei muito interessante para o nosso dia de hoje. Do livro Um Minuto com Chico Xavier, da editora Didier. O vento. Certa vez, uma senhora foi até Uberaba e lá, diante do Chico, começou a se queixar de que não conseguia nada do que precisava, mesmo trabalhando na doutrina e orando dia e noite. Ao ouvir suas queixas, Chico lhe disse, quando a gente tem fé, quando a gente confia, eles ajudam, minha filha. Um instantinho aqui. E aí, Chico falou, uma vez, em Pedro Leopoldo, eu ensinava catecismo às crianças. Bem que eu estou com problema de ver aqui. Uma vez em Pedro Leopoldo, eu ensinava catecismo às crianças, mas um dia me proibiram. Eu ensinava catecismo para 40 crianças e fui proibido porque me tornara espírita. Fiquei em casa, mas as crianças queriam tio Chico. Então, as famílias levaram as crianças lá em casa. E eu fiquei com muita pena, porque na igreja elas tinham lanche. Já eram 2 horas e eu só tinha água e uns pedacinhos de pão em casa. Eram 40 crianças. Como eu iria alimentar aquelas crianças? Eu fiz uma prece e pedi a Deus que me ajudasse, porque elas não podiam ficar sem comer. Como é que eu iria fazer? Estávamos embaixo de uma árvore. E então, um vento muito estranho começou a balançar as folhas da árvore. O vento uivava entre os galhos daquela árvore. Uma vizinha saiu e perguntou, Chico, que é isso? Que barulho é esse? O vento. O vento? E essas crianças aí? Catecismo. Você não deu nada para elas comerem? Não tenho. Oh, Chico, eu tenho aqui bolo e pão. E a outra vizinha do lado também apareceu e perguntou, o que foi isso, Chico? Que vento foi esse? O vento. E essas crianças aí? O catecismo. E assim, 12 famílias se reuniram e passaram a oferecer o alimento, o lanche daquelas crianças, por causa do vento. Ora e pede. Em seguida, preste atenção. Algo virá por alguém ou por intermédio de alguma coisa, doando-te, na essência, as informações ou os avisos que solicites. Ah, o vento. E agora, a gente vai pedir a nossa irmã Amandina, eu vou interromper aqui, depois eu volto. A Amandina está aí para fazer a nossa prece inicial. Deixa eu procurar a Amandina aqui. Amandina, cadê você? Achei. Liga a sua câmera, por favor, Amandina. Senão eu não consigo. Eu não estou conseguindo aqui.
porque eu não consigo te destacar, só se você ligar a câmera. Você consegue? Isso. Agora sim, um momentinho só. Tá bom. Pode começar. Deus, nosso Pai, de joelho dobrados em espírito, queremos te agradecer, todos nós neste momento reunidos em mente e coração, nessa tarde de luz, essa luz que tem nos consolidado a nossa fé, tem clareado a nossa mente, tem clareado o nosso caminho, para que possamos refletir, buscar muito dentro de nós o tempo que precisamos estar trabalhando. Essas tardes que tivemos muitos exemplos de muitos irmãos que nos trouxeram, que conviveram com nosso irmão Chico Xavier, que para mim hoje será um instrumento de lapidação para o meu espírito. Não é hoje nem amanhã, mas lapidando esse presente para fazer um futuro melhor e lapidando a cada vez mais um presente e um futuro. Abençoe todos. Nosso irmão Walter Lima, que falará hoje sobre esse nosso querido irmão também, Eurípides Bassanufo, que possamos trazer para nós, em agradecimento, grandes trabalhos que podemos fazer, não tão grandioso, mas pequeninos. Abençoe a todos. Seja Jesus com todos os lares, todas as famílias neste momento. E agradecemos, assim, a oportunidade de trazer mais luz para o nosso espírito. Muito obrigado por tudo. E, neste momento, devolvemos a palavra à nossa irmã Valéria. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, agora eu vou continuar a compartilhar a tela, porque não dá para falar do culto das 9 horas sem mostrar um pouco de Eurípides. Mas nós vamos começar apresentando a nossa casa para o nosso irmão Walter. Então, aqui é o nosso posto de assistência. Vocês estão vendo aí? Alguém liga o microfone, por favor. Nosso posto de assistência espiritual Bezerra de Menezes, que fica no Rio de Janeiro, em Oswaldo Cruz, Brasil. Então, é uma casa modesta, mas de muita luz, que tem um serviço, né? uma parte espiritual muito grande, desde 1962, com passos de cura, com mentalizações e também com trabalho de desobsessão. A casa sempre a gente gosta de falar que foi após uma ida ao nosso então presidente, irmão Luiz, a Uberaba, depois de uma conversa com Chico Xavier, ele disse que Bezerra de Menezes tinha um propósito para ele no Rio de Janeiro, que era para ele juntar alguns amigos e que viesse ao Rio. E assim ele fez. Então, a gente faz parte da evangelização da casa. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre sacramento. Aqui hoje nós vamos ter sobre o culto das 9 horas, que é realizado em Sacramento, implantado por Eurípides Bassanufo, meu grande e amado professor. Ampara e ajuda a todos, desde a criança desvalida, necessitada de arrimo e luz para o coração, até o peregrino sem teto, hóspede errante das árvores do caminho. Eurípides Bassanufo. Então,
a gente tinha uma dúvida, né, se era 113, 116, depois o Walter vai falar sobre isso. Na verdade, são 113 anos que o culto do Evangelho é realizado diariamente às 9 horas, todas as manhãs, mesmo em pós-chuva, faça sol, está lá o culto das 9 horas, em Sacramento, na chácara, lá em Minas Gerais. Então, o Eurípides começou a fazer isso, ele se converteu em 1904, mas o culto mesmo foi realizado, foi iniciado em 1907. Há controvérsias em algumas literaturas por aí, mas o correto é esse. A gente não pode falar de culto das 9 horas sem falar do Colégio Allan Kardec, que foi o colégio construído por Eurípides e que a gente, quando sai em caravana, a gente visita, e é realmente um local de muita luz, de muita paz, muita harmonia, é uma energia maravilhosa. Aqui é o colégio ainda, o busto de Eurípides, a sala, a mobília ainda é a original, as exposições. Esse é um cantinho que eu gosto muito, que eu acho que todas as casas deveriam ter, né? É uma casa de harmonização, que a gente senta ali, pega uma mensagem, toma um chá e fica esperando. A gente tem algumas pessoas da nossa casa aqui no Pai Bem que tem esse hábito de ir até a casa com tudo fechado, às vezes, mesmo fora de reunião, eles vão para lá, ficam um pouquinho na casa, melhoram e vão embora. Muitas pessoas fazem isso. Eu gosto dessas coisas. Aqui, Maria de Nazaré sempre presente. Tem algumas plaquinhas lá, né, de harmonização. A gente encontra muito essas placas, esses dizeres nas casas de Minas. Observe seus sentimentos e procure refletir no bem que pode fazer pelo próximo. Fazer o bem pelo próximo. E aqui já é na chácara, que agora está um pouco diferente devido ao grande número de pessoas que vão ao culto das 9 horas, principalmente sábado e domingo. Nessas cadeiras aí é que eu encontro as pessoas, né? Eu encontro muita gente bacana, como o Emanuel, aquelas pessoas que estão sempre lá. Ali, ó, vocês podem ver que tem Bezerra de Menezes ao lado de Eurípides, tem Jesus em cima, seu Armilon, que agora faz parte ali também do... Aqui, ó, dá para ver melhor. Esse daqui é o Jesus que não está dando por causa do reflexo. Mas esse aqui é seu Armilon, ele é da família de Eurípides e é sobrinho do tio de Eurípides, quer dizer, é da família, e ele era uma gracinha de pessoa que estava sempre, na última vez que eu encontrei com ele eu estava com chikungunya e ele já estava já adoentado. E ele ia de carro comigo visitar, saía da chácara de carro e me levava para os lugares porque eu não podia andar. Minha perna estava muito inchada nessa época. Então, aqui é o culto das 9 horas, provavelmente no domingo. Aqui tia Nezinha, que o irmão Walter vai falar depois sobre ela. Aqui o nosso querido Chiquinho, o professor que está ali atrás. E aqui Dona Nezinha saindo e indo para a casa dela ali em frente à chácara. Eu ali, a gente tem bastante foto dela, mas ela desencarnou ano passado, quando nós chegamos lá, ela já não estava. Então, a gente colocou essa foto aqui por quê? Porque as coisas acontecem, o trabalho de Jesus continua. As pessoas vão desencarnando, mas o projeto continua. Isso é muito interessante, nos faz pensar. Então, eu agora vou interromper e vou dar a palavra para o nosso irmão Walter, que está aqui hoje porque está fazendo virtualmente
um culto das 9 horas. Então, por isso nós não colocamos no convite uma pessoa para poder fazer a mentalização, porque nosso irmão Walter vai fazer a nossa mentalização também com a fluidificação da água, da mesma forma que ele faz todos os dias às 9 horas de manhã. E é um dos locais que eu sugiro, eu tenho falado para as pessoas, principalmente para os de fora do Brasil, que é um horário que dá para a gente acompanhar. Sempre que eu posso, eu acompanho. E no virtual, a gente tem a possibilidade de não ver naquele momento, mas a gente vê, assiste depois. O importante é que a gente está sempre ligado com a espiritualidade. Boa tarde, querido Walter. A palavra agora é sua. Aqueles que estavam com saudade do abraço, um abraço fraterno na alma de cada um. Boa tarde a todos vocês, nossos queridos irmãos e amigos. Eu gosto de começar qualquer reunião trazendo o Evangelho. Eu peço licença a vocês, eu acabei de abrir, tá? Como é de praxe para a minha pessoa. E saiu para nós a parábola do semeador. Naquele mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se perto do mar e se reuniu ao seu redor uma grande multidão de povo. Por isso, ele subiu num barco, onde se sentou, todo o povo estando na margem, e lhes disse muitas coisas por parábolas, falando-lhes desta maneira. Aquele que semeia saiu a semear, e enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e, vindo os pássaros do céu, a comeram. Outra caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde estava não tinha profundidade. Mas o sol, tendo se erguido, em seguida a queimou, e como não tinha raízes, secou. Outra caiu nos espinheiros, e os espinhos, vindo a crescer, a sufocaram. Outra, enfim, caiu na terra boa, e deu frutos, alguns grãos rendendo 100 por um, outros 70 e outros 30. Que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. São Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 9. Escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Meus irmãos, que a palavra do Santo Evangelho encontre em nossos corações o terreno fértil. O texto tem prosseguimento, mas vamos ao assunto de hoje. Primeiro, eu gostaria imensamente de agradecer a todos vocês. No começo eu disse, espíritos de luz. Todos têm uma luz própria. E nós, filhos de Deus Pai Todo-Poderoso, feitos à sua imagem e semelhança, somos seres de energia, somos luz. Pois bem, vamos lá. Eu sou de Belo Horizonte e há 18 anos atrás tive a felicidade de conhecer Sacramento para onde me mudei. Eu era católico, tendo iniciado no Espiritismo. E em Sacramento, aquele berço amado, aquele lugar de luz, de imensa luz, eu me converti. Hoje, eu estou aqui e agradeço a vocês, mas agradeço principalmente a espiritualidade. Eu frequento
a chácara, frequento a Casinha do Pão, que é Belém, a Casinha do Pão, frequento o Centro Espírita Antônio Gonçalves Batuíra. Desde novembro do ano passado, eu estava em Uberaba, ajudando principalmente um centro espírita que chama-se Bezerra de Menezes. Com o início da pandemia, eu fui obrigado a voltar para Sacramento por questões de fazer parte do grupo de risco. Triste por ter abandonado o trabalho, os trabalhos de assistência que a gente fazia nas ruas, os trabalhos no centro espírita. Cheguei, no dia em que foi o último dia meu em Uberaba, eu chorei muito. Era uma quarta-feira e era o dia que nós iríamos sair para os trabalhos de assistência fraterna e distribuição de janta aos moradores de rua. E eu chorei copiosamente. E só de lembrar, eu já estou embargando aqui. Mas a espiritualidade, eu voltei para casa e a espiritualidade veio falar comigo. Eu sem entender nada, a espiritualidade veio para mim e falou assim, faz o culto. Faz o culto das 9 horas. E eu, com quase cinquentão, sem dominar essa tecnologia das mídias, movido por uma força que não tinha explicação. Eu não tinha entendimento, nunca tinha feito uma live. Mas, como diz o Marcelino, colega do Tadeu de Araxá, Deus não escolhe os preparados. Não. Ele prepara os escolhidos. No início, eu me perguntei muito, e perguntei muito à espiritualidade. Igual aquela criança que sai com a mãe e fica puxando a saia da mãe insistentemente, querendo alguma coisa, assim eu procedi com a espiritualidade. E perguntava, por que eu? Por que eu? A espiritualidade, como uma mãe muito educada e sábia, não me respondeu. Não me deu ouvidos. Me deu, ao contrário, a coragem, a força, a ajuda necessária a levantar o projeto. E nós começamos, desde o dia 21 ou 22 de março, a fazer o Evangelho das 9 horas, que foi lá em 1907, iniciado por Eurípides Barçanufo. Quem atentou para esse fato foi o próprio Tadeu de Araxá. Eu simplesmente achei que, como na minha cidade atual, Sacramento, é muito usual as casas fazerem o culto das 9 horas e, com a pandemia, tudo fechado, eu simplesmente achei que aquilo era uma vazão e fui dar continuidade àquilo que já existia. Até que o Tadeu conversou com a gente durante uma transmissão e falou que era a continuidade dos trabalhos instituídos por Eurípides Barçanufo. Então, vejamos. Eurípides Barçanufo, como vocês conhecem, ele era católico, praticante, e o tio senhor Mariano, que era espírita, se tornou espírita com a ajuda de Frederico Peiró, instituiu e construiu o primeiro centro em Santa Maria. E ele era muito amigo de Eurípides. E Eurípides, como uma pessoa inteligente e sábia, ele sempre debatia com o senhor Mariano a respeito do que era o espiritismo. E
o senhor Moriano e Eurípides sempre conversavam muito, só que havia um degrau na maturidade intelectual de Eurípides e senhor Moriano. E quando já não tinha jeito mais do senhor Moriano responder a todos os questionamentos de Eurípides, ele deu para ele um livro de Leon Denis, que é A Vida Depois da Morte. E o Eurípides leu aquele livro no passar de uma única noite. Até que, em 1º de abril de 1904, sem que ninguém soubesse, Eurípides e um companheiro foi a cavalo até Santa Maria. Ele não avisou ninguém. Ele foi. Era uma sexta-feira da Paixão. Chegou lá e, providencial, haviam 2 cadeiras esperando, aguardando Eurípides. A espiritualidade sabia. Eurípides não havia avisado ninguém. E quando chegou, ele foi chamado à reunião. E de pensamento, ele questionou a espiritualidade. Que se aquilo mesmo era verdadeiro, que ele gostaria, pois ele já tinha lido a Bíblia toda, que era em latim, às vezes ele até substituiu o pároco do sacramento, ele já havia lido tudo, mas ele queria entender as bem-aventuranças, o Sermão da Montanha. E ele questionou, em pensamento, a espiritualidade, que se aquilo fosse mesmo tudo verdade, que ele queria que alguém manifestasse para ele a explicação que ele queria. E olha, um médium que mal não tinha o domínio das letras, era praticamente um analfabeto, incorporou João Evangelista e declinou a passagem justamente que Eurípides havia indagado a espiritualidade. A partir deste momento, 1º de abril de 1904, ocorreu a conversão de Eurípides ao espiritismo. Vindo ele a trabalhar, fundou o Colégio Espírita, esse que vocês viram nas fotos que a Valéria mostrou, o Colégio Allan Kardec. Aí tem uma história toda, eu não sei detalhar para vocês tudo, não. Mas Eurípides deu início em seu quarto a este culto das 9 horas. Isso ocorreu em 11 de junho de 1907. Então, este evangelho, o culto das 9, ele tem 113 anos. De lá para cá, Eurípides morreu, a mãe dele deu sequência, a mãe veio a falecer, os pais da Igorina pegaram a responsabilidade, eles também partiram para o mundo espiritual, a Igorina assumiu o trabalho, ela partiu, a tia Nizinha ficou, e hoje em dia tem a Ionete, que é a coordenadora, e quem toma conta dos trabalhos propriamente dito é a Iraci. Tá? Você mostrou numa foto o Poggetti, o professor Poggetti, que faz as explanações do Evangelho. Então, gente, diante de tantas pessoas de tão grande capacidade, a espiritualidade, não sei por quê, porque eu questionei, tá? Como uma criança, eu disse, e não foi dada resposta. Mas nós começamos este trabalho do Evangelho das 9. E todos os dias, a exemplo do que era feito, nós temos mantido este trabalho. A espiritualidade vem sempre coordenando. Nós não devemos deixar com que a vaidade nos tome como exemplos. Não. A humildade, sim. E
a espiritualidade foi aos poucos sempre nos coordenando. Ela é verdadeiramente a proprietária intelectual deste trabalho. E assim foi que o Evangelho das 9 horas que nós temos hoje no YouTube e no Facebook, pelo menos da parte de março para cá, tem sido sustentado. Hoje em dia, nós temos um convidado por dia e praticamente nós já temos um grande número de colaboradores que nós não precisamos repetir as apresentações. Tamanha quantidade de pessoas que se dispuseram a nos ajudar. Eu costumo dizer que quando eu chego com um convite, eu já encontro a cadeira puxada e o cafezinho na xícara. A espiritualidade já foi antes de mim e já fez tudo. Por que isso? Quando um médium está preparado, o trabalho aparece. Esse trabalho que hoje nós fazemos virtualmente, que aqui parece uma novidade, no mundo espiritual já é uma coisa que está lá atrás. A tecnologia que vai aparecendo para a gente aqui, os recursos, os meios, eles, no mundo espiritual, é fácil. Assim, volta e está falando besteira. Não. Pega um livro de Chico Xavier, Nosso Lar, que já tem mais de 50 anos, salvo engano. Acho que muito mais de 50. Já trazia um monte de coisas, de tecnologias que existia na colônia Nosso Lar. Muitas e muitas coisas. O aérobus. Quem lê Os Mensageiros vai ver como funciona o departamento de comunicações, como é a preparação dos médiuns. Então, meus irmãos, isto que nós estamos hoje vivendo veio para ficar. Mesmo que voltemos, tá? Que passe essa pandemia, que é o que todos nós esperamos, este trabalho virtual, igual o que vocês levam a efeito hoje, ele tem espaço já cativo. Isso agora faz parte do menu. Não vai haver retrocesso. Isso foi um avanço que, diante da pandemia, a pandemia foi apenas um dos recursos que a espiritualidade utilizou para que esse trabalho chegasse aqui. Isso não vai voltar mais. Este trabalho veio para ficar. O Walter, Sim. você citou o Tadeu, e eu conversando com o Tadeu, a gente sabe que o Tadeu, lá na casa dele, a gente não podia tirar foto, tem uma série de questões de aparelhagem que a gente não pode usar. E o Tadeu falando que já está providenciando uma sala de multimídia para que, quando tiver o retorno, a gente também assistir conforme a gente tem assistido todo sábado. Então, você falou que ele recebeu, você falou que ele conversou com você, ele está totalmente, né, se equipando para poder continuar depois. E uma casa que a gente não podia... A primeira vez que eu vi na TV reportagem falando da casa do Tadeu foi quando apareceu uma reportagem falando de todas as religiões, e aí ele apresentou a casa dele. Mas antes disso não tinha nada falando sobre a casa de Araxá. Então, isso que você fala e que a gente tem falado muito, que a gente tem visto por aí, realmente vai ser assim, vai ter que ser assim, e nós vamos ter que nos capacitar cada vez mais com a espiritualidade ajudando para que esses trabalhos continuem. Não é isso? E outra coisa, muitos
ainda estão incrédulos quanto a isto. Mas, meus irmãos, a gente percebe, a gente sente. Por quê? Do mesmo jeito que num trabalho presencial, num culto, num evangelho, numa casa ou no centro espírita, a gente tem os médiuns que possibilitam a sustentação energética dos trabalhos. Aqui, esta energia... Gente, vamos pensar, se a gente for estudar fluidos, olha, se a gente for estudar fluido vital, para a gente verificar como ocorrem os fenômenos, o que nós temos hoje com este trabalho de fazendo vibrações pela internet, evangelhos, cultos, essas energias vão lembrar uma coisa. Todos nós temos ciência que quando fazemos o evangelho no lar, a espiritualidade já nos disse que é fácil de lá. Quantos relatos nós temos que se olha de cima e vê pontos luminosos que sobem. Aí, questionados, aquilo é uma casa, é um lar. De onde provém esta energia? Elas são enviadas ao mundo espiritual, de onde são condensadas e distribuídas. Quando nós fazemos este trabalho, quando a gente faz um evangelho igual eu tenho feito às 9 horas, com a participação de todos, da mesma forma, a gente sente, as pessoas entram, se conectam, não precisa que nós vejamos o rosto da pessoa. Gente, quando nós oramos no interior do nosso quarto, quando a gente ora no interior do nosso coração, a gente está emanando energias. Por isso é que a gente tem que ter o cuidado. Penso, logo existe, disse Descartes. O pensamento é força criadora. Se nós depositarmos fé nas nossas vibrações, elas vão seguir. Do mesmo jeito, se eu tenho um pensamento negativo, eu emito ondas energéticas, eu sintonizo com aquilo. Se eu faço um trabalho de paz, de amor, de caridade, vibrando numa sintonia de amor, esses fluidos que eu emito, eles seguem adiante. É muito fácil. Eu conversei com a Valéria ontem e nós falávamos da tia Nizinha. Lá, todo mundo conhece por chácara da tia Igorina. Fácil. A Igorina era a foto de capa. A tia Nizinha era aquela trabalhadora simples, humilde, que estava por trás de tudo. A Igorina era o rosto. A tia Nizinha era a viga, o pilar central. A tia Nizinha, ela, quando a gente chegava lá, a Valéria, vocês já fizeram caravana para lá, ela estava lá com tanto de papelzinho na mão assim, ó, eram os pedidos de prece. E ela estava com aquele tanto, tudo assim. E, no entanto, ela falava da seguinte forma. Quando chegava o passe, ela falava: vamos agora em caravana. E eu vou contar para vocês um fato. Mas antes você explica para quem não sabe, porque aqui tem pessoas também de outras religiões, como é que é isso de vamos em caravana? Para as pessoas poderem entender. Meus irmãos, olha,
Vamos voltar de novo no Eurípides. Eurípides muitas vezes estava dando aula e falava o seguinte, igual como se eu estivesse apresentando vocês aqui agora e pedisse licença. Os alunos já conheciam quando ele falava isso. E ele simplesmente é como se ele entrasse em transe e ocorria o desdobramento, a bicorporeidade. E ele ia realmente naquele lugar. Quantas pessoas relatavam? Olha, são diversos casos de pessoas que iam pedir ajuda para fazer parto, chegava lá, tia Eurípides, pode voltar lá, fulano de tal já deu à luz, o bebê se chama tal, está forte com saúde. Mas como é que a pessoa ficava sem entender? Aí, quando retornava à fazenda, você encontrou com o tia Eurípides, ele esteve aqui, ele fez o parto. Isto, então, estes fenômenos, gente, a gente tem que abrir a nossa mente, principalmente a glândula pineal, que é a grande responsável pela mediunidade. A gente tem que descortinar, fazer isso aqui, ó, tá? Conseguir olhos de ver, ouvidos de ouvir. Então, a tia Nizinha, ela sabia. Todos aqueles papéis que estavam na mão, ela não lia. Ela começava assim, ó, a via sacra dela. Vamos em tal lugar, no hospital, tal, em tal cidade, vamos lá no Rio de Janeiro, na cidade de Duque de Caxias, no hospital tal, no quarto tal, onde está internado fulano de tal. E ia. Sabe por que eu falo para vocês que ela ia? Porque eu ia junto. Eu ia. Tá? Eu ia. Desculpa, eu sou muito emotivo. Por isso que ela falava em caravana, né? Porque a gente ia todo mundo junto, né? A minha esposa, que está assistindo aí, ela pode falar melhor a esse respeito. Porque, desculpa, gente, eu ficava lá no jardim, eu sempre gostei de assistir os evangelhos lá do jardim. E no momento em que ela falava assim, nós vamos em caravana, eu nunca me aguentei ficar sentado. Eu deitava. A minha esposa falava assim, Walter, levanta, levanta. Os outros a pensar que você está passando mal. Os outros vão achar que você está passando mal, eles vão vir cá. E eu saía. Literalmente eu saía. Então, gente, realmente ela ia, tá? E ia em caravana porque muitos se permitiam a este trabalho e se desdobravam e iam junto com ela. Tá? Então, quando a gente mentaliza, quando a gente abre o nosso coração, essa tela aqui, ela é como se fosse um buraco negro que canalizasse a nossa energia para aquele ponto onde ela está sendo necessária. Tá? Jesus nos dizia que nós não tínhamos a fé do tamanho de um grão de mostarda. Continuamos assim. Já foi 2000 anos que se passaram e ainda não acreditamos no potencial nosso. O Walter, deixa eu fazer um outro parêntese aí. Isso que você falou e que a gente vê muito fora, em outros lugares também, claro.
A gente, em nossas casas espíritas, às vezes, a pessoa está dormindo e tem sempre alguém, né, que não sabe e fica querendo acordar aquela pessoa. Sempre, às vezes até na igreja você entra e tem alguém dormindo, mas ele não está dormindo, né? Parece dormir, mas não está dormindo. Então, assim, é doação de ectoplasma. Ele está trabalhando da mesma forma que tem um passista, da mesma forma que tem cada trabalhador. Tem aqueles espíritos que no Frei Luís, numa casa no Rio de Janeiro, existem cadeiras específicas para as pessoas ficarem dormindo. Quer dizer, dormindo não, né? Trabalhando, doando o seu ectoplasma. Então, ou saindo em caravana, como se fazia junto com a Tia Nizinha e em outros lugares também. Então, às vezes, a pessoa acorda, né? Dá tapa, fica com vergonha, mulher, mãe, pai. Né? Olha, preste atenção que você. Eles estão falando e você está dormindo. Isso é comum, é muito comum. Gente, o que mais tem dentro de um centro espírita é pessoa que está, digamos, passando mal. A maioria das pessoas que falam assim, não, eu estou precisando tanto de um passe. O médium, quando está dotado de muita energia, o desequilíbrio causa a doença. Quantas pessoas, tá, que têm passado mal, enfrentado doenças no corpo físico? Para quê? Para que se chame a atenção, vai trabalhar. Não é que você está precisando de elevar a sua energia, não. Você está precisando de gastar. O desequilíbrio é porque uma coisa está descompensada. Não quer dizer que eu esteja em falta, não. Eu posso estar com uma coisa sobrando. O porquê que a maioria dos médiums enfrenta grandes problemas? Com doenças, principalmente. Por que a maioria das pessoas que se aproximam do espiritismo vem depois do amadurecimento? É muito mais fácil você ver um espírita que se tornou espírita depois da idade madura do que um que foi por livre e espontânea vontade na tenra idade. Depois de muito apanhar, tomar muito couro, ele se aproxima. Não foi diferente comigo. Acredito que a grande maioria dos nossos irmãos que estão conosco aqui pode-se contar poucas pessoas que vieram de berço espírita. A maioria veio depois de tomar muito. Gente, todos os trabalhos pelos quais eu fui chamado a fazer, geralmente eu ia participar. Walter, por quê? Parece até que já havia, né? Desculpa a brincadeira, uma arapuca pronta esperando com que eu chegasse. Mas não é, gente. O cego era eu. O surdo era eu. Estavam me falando, puxando a minha orelha. Vamos pensar uma coisa. Quando o animal não obedece, e aí? Por isso. Então, voltando à questão lá. Um dia eu cheguei a questionar a tia Nizinha. Tia Nizinha, o que ocorre comigo? Ela falou, doação energética. Eu tenho vergonha, minha esposa fica envergonhada. Doação energética. Não preocupa com isso, não. É a mesma coisa. Eu falo, gente, existe um médium de sustentação. Ele é tão importante quanto aquele que dá vazão às energias através das manifestações. Se vocês pegam o livro Desobsessão, de Chico Xavier, ele fala como é, Evaldo Vieira, ele fala como é a composição de uma mesa de desobsessão. Geralmente é um médium de efeitos físicos,
um de sustentação, outro de sustentação, um de... Gente, não tem dessa que um é mais importante do que o outro. Aquele que está fazendo a faxina não é mais ou menos importante do que aquele que está aplicando um passe. As energias daquele que está aplicando um passe, muitas vezes pode ser daquele outro que está na sustentação, além da parte que vem da espiritualidade. Então, olha para vocês verem como é que é as coisas. Este culto das 9 horas que nós realizamos agora. Vocês lembram que eu falei que a espiritualidade virou para mim e simplesmente falou? Chegou aquela ideia, aquela intuição, como se alguém tivesse sussurrado ao ouvido. Faz isso. E nós começamos a fazer. E no começo, aí o que é, né? São as más qualidades. Eu questionando, por que eu? Por que eu? Por que eu? Afinal de contas, eu estou na cidade, berço de Eurípides, onde há tantas pessoas muito mais capacitadas, com muito mais domínio de tecnologia, de conhecimento teórico. E eu perguntando a espiritualidade. E ela sabiamente, caladinha. Depois de quase um mês, que eu já não estava lembrando desse assunto mais, ela chegou para mim e falou assim, por conta da sua vaidade. Eu não estava entendendo, eu não tinha perguntado nada. Falou assim, você perguntou por conta da sua vaidade. Você gosta de falar. E no momento nós precisamos disso. E nós vamos trabalhar isto para que se torne uma qualidade. Meus irmãos, em conversa com amigos que eu tenho, principalmente de Uberaba, me foi relatado que há cerca de uns 15 anos atrás, lá no colégio, houve, numa reunião, uma comunicação falando o seguinte, que haveria, em determinado momento futuro, uma ocasião, não foi dada qual, nem a época dessa ocasião, em que as casas espíritas iriam beirar ao término, ao fechamento de seus trabalhos, principalmente pela falta de médiuns. Acredito, aí quem está falando é Walter José Lima, tá? Não é espiritualidade, é o Walter. Então, se tiver erro, não fala que foi espiritualidade, não. A espiritualidade não erra, não. Eu erro. Acredito eu que talvez estejamos enfrentando agora esta ocasião. Olha a quantidade de médiuns que está assim, ó, paradinho, sossegado, tranquilo, consciência tranquila, né? A fé no futuro, porque acredita que a pandemia vai passar. A posse do necessário, porque eu estou muito bem acomodado. E a consciência tranquila. Não é culpa minha, não fui eu que fechei o centro espírita. Felicidade. Não é? E aí? E aí? Os americanos têm um lema que não pergunte ao seu país, não é assim o lema de lá? O que ele pode fazer por você? Pergunte a você o que você pode fazer. Vamos adaptar. Não pergunte a Deus o que ele pode fazer por você. Você está diante da misericórdia divina, que é a bênção da reencarnação. Você está diante de um momento único, em que se não fizer agora, passou. Tem um ditado, não sei se em Minas, não sei se aí no Rio, ou fora do Brasil, que é muitos de vocês, que diz que depois que a procissão passa, não adianta tirar o chapéu em sinal de respeito. A procissão já passou. Meus irmãos, a hora é essa.
Nós nunca estamos desamparados. Quem vos fala é um exemplo disso. Lembra do que eu falei quando eu chego, a cadeira já está puxada, o café já está na mesa? Quantos de nós vão ter que tomar puxões de orelha, beliscão, né? Porque eu sou da época que a minha mãe, quando a gente não podia apanhar na presença da visita, beliscava. Caladinho, uns beliscão torcidos, assim. Ó. Quantos de nós vamos ter que tomar beliscões para mexer e sair daqui? Para começar a trabalhar? Hein? É muito fácil, não é? É o que eu falei, nós estamos... A definição de felicidade, segundo Kardec, lá no livro dos Espíritos, eu estou com minha consciência tranquila. E aí? E aquela questão de que não escolhe os preparados, prepara os escolhidos. Isto que vocês fazem aqui, eu não sei, talvez me desculpem, me perdoem, se a ideia de levar este trabalho aqui através da internet, não sei se foi da Valéria. Gente, o que nós temos que fazer, a espiritualidade já me tocou. Eu pensei no princípio que o trabalho seria apenas... Não, vai na pandemia. E a pandemia vem. Ela continua se arrastando. E aí? Quantos irmãos nossos que estão na erraticidade, que olham para si, enxergam o corpo, mas na realidade está enxergando o perispírito, que continua sentindo as dores, que está sentado lá na porta do centro espírita. E aí? Vocês veem a reportagem daquelas pessoas que estão lá na porta do INSS para que voltem os peritos a fazer perícia? Aqueles que estão lá? Quantos estão nas portas dos centros espíritas se achando ainda encarnados? E eles olham, eu estou sentindo dor. E olha, está vendo aqui, e passam, e ninguém escuta. E aí? Estes irmãos continuam necessitados. Vai julgar esse trabalho todo na espiritualidade? O que você veio fazer nessa encarnação? E aí? Mas eu não tenho preparo, eu tenho medo. Gente, eu não sabia nada disso. Eu não sabia mexer com um sistema desse, um stream desse. Não. Eu estava sozinho, entre aspas, porque a espiritualidade falava por mim. A espiritualidade me conduzia e me conduz até hoje. O que é necessário? Acredite, se o que você está fazendo é uma coisa boa, vai fluir, vai andar para frente. Olha, a Valéria citou o exemplo aí, logo no início, do Chico Xavier, do catecismo. O padre não quis mais deixar, quando ele declarou que ele era espírita, o padre não deixou mais ele fazer a catequese. E aí? Quantas vezes o Chico Xavier estava lá preocupado como que ia fazer a sopa, aí de repente chegava um caminhão. É aqui que o Chico Xavier... Meus irmãos, batei e abrir-vos-á. Se vocês não baterem, a porta permanecerá fechada. Se ninguém se predispuser a andar, eu costumo dizer que o não, todo mundo tem. O não, todo mundo tem. Gente, eu já consegui cada coisa. Se vocês falassem, não. Não é eu, não. Tem muita coisa que eu entendo perfeitamente, que eu estou recebendo uma bênção com pagamento. Não é que eu fiz esperando esta bênção, é justamente porque eu fiz sem esperar esta bênção. E ela aparece na hora oportuna. Eu vou contar para vocês um caso.
Eu moro em Sacramento e estou aqui em Contagem. Estou em Esmeraldas, melhor. Eu recebi uma notícia de um amigo que trabalhou muitos anos aí na Petrobras, no Rio de Janeiro. Uma pessoa que não tem o mesmo sangue que eu, mas entendo eu o porquê da Irmandade, porque o Espiritismo me deu a oportunidade de entender isso. E ele teve a Covid, e na Covid, como a Covid não melhorava, ele descobriu um câncer. E foi internado. E eu não tinha dinheiro para vir para Belo Horizonte. Apareceu para mim, a minha esposa ajuda a tomar conta do meu sogro, que é acamado. E a minha cunhada falou comigo: Walter, eu preciso que você venha trazer a Kátia. Eu vou te dar o dinheiro da gasolina. E eu vim. E eu tive com isso a oportunidade abençoada de acompanhar esse irmão meu nos últimos momentos dele, que eu não sabia que a situação era tão grave. É isso que eu estou falando. Eu estava triste, estou triste até hoje. Mas aí me veio o entendimento de agradecer a Deus pela oportunidade. Aonde eu estava vendo apenas a tristeza da separação, eu esqueci de olhar que Deus providenciou uma forma que eu pudesse ter com ele os últimos momentos dele. Então, assim, eu estou falando para vocês das bênçãos, eu não fiz nada esperando isso. Como eu fiz desinteressadamente tudo, Deus, do mesmo jeito que deu a merenda os catequizandos, Deus me deu esta oportunidade. E eu falo isso com muita emoção. Tá? Eu podia estar negligenciando essa oportunidade, sou grupo de risco, sou diabético, sou cardiopata, sou obeso, sou hipertenso. Ir para dentro de um hospital, gente, se eu não acreditar em Deus, é isso que eu estou falando para vocês. Eu vou afundar na água no caminho da barca. Sempre. Eu vou cair de novo. Jesus está me chamando. Venha. E eu vou afundar de novo na água. Aquele que ele chamou e que criticou que a fé era menor do que um grão de mostarda, olha, menor que um grão de mostarda, vai continuar afundando na água. Se vocês, que são trabalhadores, que têm o conhecimento teórico do Evangelho, do Livro dos Espíritos, aqui, ó, pega a segunda parte disso aqui, ó. Tem muita historinha bonita na segunda parte desse livro. Aí vocês vão ver. Porque já que a gente só entende as coisas quando tem uma historinha florida, né? Com personagem, pega o Céu e o Inferno, a segunda parte dele. Aí vocês vão ver. Aí vocês vão ver. São relatos que constam a maior parte deles nas revistas espíritas. Então, se eu não acreditar, se eu não me predispuser a bater na porta, ela vai continuar fechada. Quem pede, recebe. Quem desloca tem preferência. Então, eu tenho que deslocar. Eu tenho que criar oportunidades para que Deus fale através de mim. Então, quem está com a consciência tranquila, porque por um decreto do governador do estado, do prefeito da cidade, repense. Porque mesmo do interior da sua casa, você tem muito que você pode fazer. Muito. E não adianta não, tá? Não adianta negar, porque nós responderemos pelo que fizemos, mas também responderemos pelas nossas omissões, ou seja,
aquilo que eu deixei de fazer. Como a maioria veio de igreja católica, você lembra? Por minha culpa, minha tão grande culpa, não vai adiantar bater no peito, não. Tá? A mesma consciência tranquila, no momento em que você defrontar com o espelho da análise do seu passado, vai ser o advogado que vai te apontar o dedo. Então, existe muito que se possa fazer. Vocês não sabem a quantidade de pessoas encarnadas e desencarnadas que estão necessitando de ajuda. Quando alguém me manda uma flor no comentário, eu mentalizo para que ela seja plasmada e enviada para aquele que está na tristeza. Porque uma flor para aquela pessoa significa muito. Quando eu fecho os olhos e concentro no momento dos passes, é como se eu estivesse fazendo assim, ó, voando. E quem me possibilita isso? É o Walter? São vocês. Os amigos. Principalmente. Porque, gente, vamos pensar aqui. Você sabe o que é médium? Você sabe, Valéria, que é um médium? Responde para mim, então, por favor. O que é um médium? Da palavra meio, quer dizer, um meio, um instrumento usado pela espiritualidade. Qual que é a diferença? Na nossa interpretação, né? Qual que é a diferença entre você encarnada e um desencarnado? O que você tem que ele não tem? Só o corpo físico. Ou seja, fluido vital, Sim. que é um dos componentes necessários. Não Sim. existe médium na erraticidade, não. Médium é encarnado. Sim, claro. Médium é quem está encarnado. É o intermediário, é o que ela bem falou. Tá? Quem tem o fluido vital? E o que você está fazendo com essa dádiva que você tem? Com essa bênção? O que você está fazendo? Eu tenho usado uma frase sua, que é essa que você falou, que as pessoas estão usando, né, que a espiritualidade está usando algumas pessoas para poder fazerem as lives. Isso, e o Jorge, quando apresenta, Jorge do Vivência, quando ele apresenta alguns programas, principalmente da Casa da Marcela, quando ele apresenta alguém, ele fala assim, essa daí é minha amiga de há muitos anos, porque nós aqui estamos juntos, porque já estivemos juntos em outros momentos. Isso para a gente é claro, né? Por isso que a gente chega para alguns amigos e parece que a gente viu ontem, ou que conhece há muitos anos. Então, é essa oportunidade que o virtual está trazendo, e tudo isso que você falou é o que a gente tem estudado. Eu falo sempre que nós aqui estamos num intensivão, né? Nós estamos, além do trabalho, além de muito trabalho, nós estamos aprendendo muito, porque são muitas coisas, é muito aprendizado. E a gente vai ter que colocar isso em prática aqui e depois quando a gente chegar lá do outro lado. Então, assim, são grandes oportunidades que nós estamos tendo. Então, muito, a gente precisa pensar. Eu gosto de citar muito trabalhos de desobsessão nas reuniões mediúnicas. Um dos centros que eu frequentava lá em Sacramento, Batuíra, é Telha. Quantas vezes, durante a reunião de atendimento fraterno aos nossos irmãos, eu vi irmão descendo, entrando pela telha. Sabe por quê? Porque ele ainda não sabia que já se encontrava desencarnado. E ele,
a vontade dele. Do mesmo jeito que Zaqueu subiu no sicômodo, aquele irmão desceu pelo telhado porque queria. Ele não sabe, né, que, na realidade, ele só foi permitido ele entrar lá porque era o momento dele. Só. Mas, gente, a energia que movimenta o mundo, ela não precisa, ela precisa da gente. Se eu mentalizar daqui com fé, vai sair energia de mim, vai chegar. A gente tem que aproveitar deste trabalho que nós estamos tendo, a oportunidade. O Jorge Medeiros, aí do Rio de Janeiro, que participa conosco da CESDA, ele fala que o patrão é muito bom. E é. O patrão é maravilhoso. Gente, mas vamos lá. Com isso, nós criamos uma casa, tudo assim, foi dando ordens, a espiritualidade foi nos falando. Nós criamos uma casa virtual, a primeira casa virtual, segundo a espiritualidade nos diz. A CESDA, CESDA, Casa Espírita Seara do Divino Amigo. E assim, aos poucos, a espiritualidade vai coordenando, falando, não, vamos tirar isso do seu nome. Eu tinha um canal no YouTube, que já tinha uns 6 anos. Ele tinha um único vídeo. Um único vídeo. Que era uma vez no Evangelho que o Sérgio Santos, o músico, havia feito. Então, a espiritualidade vão tirar do seu nome, por quê? O Walter é passageiro. Foi o Sérgio Santos foi o Sérgio que me mandou o seu convite para eu assisti-lo na sua live. Ele que me mandou. Aí, é uma coisa que eu falo. O pessoal hoje em dia, a live do Walter não, é da CESDA, tá? Porque vai chegar um momento em que eu vou retornar à pátria espiritual. E este trabalho, é por isso que a espiritualidade orientou que era para mim trabalhando para tirar do meu nome aos poucos. Eu criei um perfil no Facebook. Então, assim, como as amizades vêm por mim para depois eu fazer o convite para o grupo, para a página, então, ainda hoje em dia eu faço usando o meu perfil do Facebook, Walter José Lima, e compartilho na página da CESDA. No YouTube já tem o canal da CESDA. Entendeu? Por quê? Porque vai chegar uma hora que eu vou ter que prestar contas dos meus atos, retornar à pátria espiritual. E este trabalho, que eu pensei que seria só para a pandemia, ele vai ficar. Ele vai perseverar. Então, meus irmãos, olha, quem pode fazer alguma coisa, se adiante e faça. Tá? Vá atrás. Se predisponha a trabalhar. A Sônia falou aqui a respeito da vaidade. A minha esposa é um que me puxa a orelha todos os dias a respeito dessa questão da vaidade. Mas é aquilo que nós falamos, né? A espiritualidade, ela nos entende, nos perdoa, nos compreende. É a indulgência para com as imperfeições alheias. E me fizeram lembrar de um fato. Diz que uma vez uma pessoa foi fazer um palestrante, foi na casa espírita falar justamente a respeito de humildade. E cheio de ornamento, uma mulher com muita joia, que tem tudo. Aí uma pessoa chegou para ela no final e falou assim, mas escuta, você falando de humildade, pendurado com tantos penduricalhos, com tanta joia, você não sabe como é difícil para mim estar aqui só com isso. Então, eu trabalho essa vaidade todos os dias. Ainda tenho muitos erros, sim.
mas eu agradeço a Deus pela oportunidade. Eu costumo, quando eu tenho intimidade com o pessoal, falar o seguinte, que eu estou do lado de cá porque eu preciso da caridade de todos vocês. Do mesmo jeito que no trabalho que a gente faz, igual eu estava comentando ontem com o Marcos Aurélio, existe aquele médium que está desequilibrado, com muita energia, está com energia em demasia. E ele chega, se não tiver esse trabalho, essa oportunidade de participar do trabalho da César, de fazer o evangelho, ele vai entrar em parafuso. Vai. É a caridade que vocês fazem para conosco. Entendeu? Infelizmente, nós ainda temos muito defeito. Mas como fazer para que a gente possa trabalhar esses defeitos? Porque o bom cristão não é aquele que simplesmente identifica em si os defeitos e as mazelas. É aquele que trabalha, tá? Para corrigi-las, para acabar com elas. Valéria, como é que está o tempo aí? Olha só, a gente vai entrar, vou ler os comentários aqui e depois a gente vai fazer a prece. A Tati está falando assim, olha, Walter Lima, sua fala corrobora e dá mais certeza que o grupo Alegria de Florescer está no caminho certo. Muito bom de ouvir, alento e ânimo para a caminhada. O grupo Alegria de Florescer é o grupo da Marisa, é que tem vários grupos agora novos, muito, muito bacana, que estão se unindo para fazer o evangelho. Esse é o da Marisa, sim. Sim, então, que é sempre às 16 horas. Isso. Aqui, a Sônia está falando do agradecimento. Você falou que não sabia como foi que esse trabalho começou. Eu tive um sonho, e aí totalmente com trabalho na minha cabeça. Aí antes eu liguei, a primeira pessoa que eu liguei, porque eu sou daquelas que eu ligo para todo mundo, eu quero saber, eu quero perguntar, se eu tiver dúvida, eu bato na porta, na janela, pulo, se ninguém me ouvir, eu pulo, se um tiver ocupado, eu chamo o outro. Aí eu falei com o John, tá acontecendo isso, eu sonhei assim, o que você acha? Aí ele falou, vai que a gente ajuda. Aí eu fui e falei com a Zenite, que é a nossa vice-presidente, ela gostou da ideia, levou para a diretoria aprovou e colocamos no papel. E começamos. Então, assim, acredito eu que a gente vai continuar de uma outra forma, conforme você falou, porque muita gente, foi um link muito grande que nós conseguimos fazer. Eu coloquei aí um link que eu fiz de um formulário que depois que eu queria que todos preenchessem e me enviassem. Tem algumas perguntinhas de e-mail e tudo para a gente poder passar as futuras informações para vocês. O da Sônia você leu também. Iniciativa aqui. O Luciano está falando como canalizar a energia. Está perguntando como canalizar a energia mediúnica durante a pandemia, quando a grande maioria das casas espíritas está com as portas cerradas, respeitando o isolamento social. Eu vou dar uma sugestão, tá? Tem várias. Culto no lar é a primeira. Eu vou contar para vocês uma historinha. Lá em casa a gente faz culto no lar uma vez por semana. Ocasião dessas, logo para trás aí, nós fomos fazer uma reunião de família. E começou a incorporar, o outro incorporar, já virou um trabalho de desobsessão. O que eu fiz? Eu fui obrigado a chamar amigos, companheiros de trabalho, para nos ajudar. Tá?
E o que eu propus para estes irmãozinhos? Gente, eles não são maus. Eles não estão ali para nos atrapalhar. Aqueles que se manifestaram, não é que eles estão ali para atrapalhar, não. Lembra daqueles que eu falei que está lá na porta do centro, sentado na guia do meio-fio lá, esperando a casa reabrir? E aí? Num determinado momento ele lembrou de você. E foi atrás de você. Porque já te viu lá. Aí ele está fazendo igual eu fiz com a espiritualidade. Está lá assim, ó. Walter. 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 Eu estou assim. E ele está, Walter. E tem uma coisa também, as reuniões presenciais não estão acontecendo nas casas espíritas, mas as reuniões espirituais acontecem normalmente. Então, se você mentaliza a sua casa espírita naquele horário que está aquela reunião, está tudo certo, o canal, o pensamento está lá. As casas estão fechadas fisicamente. O espiritual continua trabalhando da mesma forma, dos mesmos horários. Sim, pois é. Então, o que acontece é o seguinte, todos os dias em casa agora, às 8 horas da noite, eu não estou em casa. Mas meu filho está lá. E a gente abre o Evangelho, tá? Lá no 81, do capítulo 28, das preces, que é justamente pelos obsediados. E tem a prece 82, que é pelo obsediado, pronunciado pelo obsediado. A 83, que é para o obsediado. E a 84, que é para o obsessor. E nós temos feito isso todos os dias. Por quê? Porque estes irmãos estão reclamando a nossa assistência. Tem aqueles que puxam a orelha, tem uns que dão tapa. Então, como fazer para canalizar essa energia? Vamos fazer o seguinte, chama a família. Ah, minha família, volta, só eu que sou espírita, só eu que sou médium. Médium é todo mundo, né? Uns se dedicam mais do que outros, deram vazão às suas faculdades mediúnicas em maior ou menor grau. Mas médium, todos nós encarnados somos. Chama. Ah, mas eu não quero rezar o Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo, porque são católicos. Vamos fazer o seguinte, vamos reunir todo dia, que às 8 horas. Ah, mas eu não estou precisando de oração. Não, você não está precisando de oração, meu filho. Vão rezar por aqueles que estão necessitando de oração, da prece. Reza, pega a Bíblia, então, abre, leia uma parte, faz um Pai Nosso, reza uma Ave Maria, mentaliza, canaliza essa energia. Meu irmão, a água está correndo. Se você não canalizar ela, ela vai embora. A energia do mesmo jeito. Vamos aproveitar as oportunidades. Toda vez que acontece, digamos assim, do ponto de vista comercial, aparece, não, eu devia ter levado isso adiante, devia. As oportunidades aparecem principalmente nas crises. Geralmente é a crise que faz você sacudir, te balança, para que você veja as coisas sobre outro ângulo, com outra ótica. Valéria, mais algum questionamento, alguma coisa? Não, acho que não. A gente aqui também, o que eu percebi, o que eu estava analisando essa semana, é que muitas pessoas falam assim, mas que bacana, fulano falou sobre isso, nossa, foi toda quinta-feira eu escuto que aquele da quarta-feira foi fantástico, foi isso, foi aquilo, foi assim todo o trabalho desde maio que a gente começou. Só que o que eu compreendi esses dias que eu estava fazendo uma avaliação, a Isamar
é muito atenta, ela vai concordar comigo, e outras pessoas também, Vanilde, Niete, foi um conjunto de informações. Foi cada um que veio trouxe um tipo de informação e uma maneira de falar diferenciada para nós. Então, não é que um seja melhor do que o outro, não. Foi um conjunto de informações que todos nós que estamos reunidos aqui e outros que virão depois precisavam ouvir. Então, daqui para frente, nós vamos nos reunir, vamos ver o que a gente vai fazer daqui por diante. Mas não é que o Walter... Não, foi um complemento. E agora eu vou falar uma coisa que a gente tem que observar sobre o tempo, né? Porque todos nós fazemos milhões de coisas, todos nós estamos conectados com outros projetos, com outras coisas, com tanta coisa. Nossa quarta-feira passada... Mas olha como é que é o trabalhador espírita, principalmente. Quando a gente fala trabalhador espírita, a gente pensa que o trabalhador espírita é só aquele que está na casa espírita. E a gente sabe que não é, né? Senão não teríamos Frei Luís, Santo Agostinho, em todos os lugares temos os espíritas, né? que nos ensinam. Mais que a gente pensa então, que só tem dentro do espiritismo. Pois é. Então, assim... E agora? A gente vai fazer o que com essa informação? E na semana passada, quando foi... A gente, né, sempre faz uma reunião antes, com o palestrante, a gente chega mais cedo, tem todo para a gente colocar um projeto desse no ar, a gente tem um estudo, a gente tem uma porção de reuniões, a gente tem uma série de questões até colocar para a gente agora. E o Lucas Azevedo, da semana passada, que nos emocionou também bastante, falando sobre a importância do Evangelho no lar. E aí, o que ele falou? Valéria, eu estou saindo do hospital, meu irmão está nas últimas, já está preparado para partir para a pátria espiritual. Isso eram 2h da tarde. Aí, o que foi que eu pensei? Não vai dar para ele fazer. Daí a pouco chega o Lucas atrapalhado, porque ele esqueceu que no celular dele não tinha o Zoom, ele botou assim 5 minutos antes da palestra. Então, olha como é que a espiritualidade funciona e trabalha. Como é que ela nos capacita. Então, aí ele veio para a palestra, fez a palestra. Quando ele foi colocar o Evangelho no lar, porque eu escuto, a gente tem um grupo de livro dos médios que a gente estuda às 8h da noite no domingo, que é justamente no horário dele, lá do Evangelho dele. Evangelho no lar que ele faz. E aí, eu vejo depois. Aí, quando eu entrei, já tarde da noite, ele estava dando a notícia que o irmão dele tinha desencarnado. Segunda-feira, estava ele tocando com o grupo Bezerra de Menezes. Então, é isso que... É claro que tem pessoas, né? Cada um tem um sentimento, ninguém é igual, de hipótese alguma. Só que a gente está diante do trabalho. Então, a gente não pode ficar esperando, vamos esperar resolver isso, vamos esperar a pandemia passar, vamos esperar eu ter dinheiro para fazer uma caridade, vamos esperar, como se caridade não fosse uma palavra, né? Uma palavra, às vezes você só precisa de um alô. Então, eu acho que... E essas amigas que estão o tempo todo antenadas, a gente sai de uma atividade, vai para outra, com um caderninho na mão, é porque esse momento é necessário. Isso é necessário agora. Eu não sei o que a gente... Quando eu falo eu não sei, não é que na minha casa não. Somos todos nós. Eu não sei o que a gente vai fazer com tantas informações, porque nós estamos numa pandemia, desencarnaram pessoas que deveriam ter desencarnado, outros desencarnaram porque não tiveram cuidado, então desencarnaram por outros motivos, enfim. Mas estamos passando por um momento, conforme muita gente aqui está falando e está concordando comigo, do super intensivo, o intensivão. Eu, sinceramente, não sei. Imagino, tenho minhas dúvidas, eu sou uma pessoa questionadora
Então, mas eu acho que nós temos agora um banquete e nós vamos precisar, todos nós, de todos os movimentos. O Jorge tem toda a razão quando ele fala. Nós temos agora muito mais informações, tivemos que aprender, ou então estudar, né? Reler, estudar coisas que estavam adormecidas, de repente, catar coisas, livros e tal, e agora temos uma possibilidade de leitura imensa, e agora nós temos que ir à luta. Então, aqui está muita gente agradecendo, o Marcos, lá da Alemanha, está falando que agradece igualmente por essa tarde maravilhosa oportunidade. A Zenite está falando assim, diante das necessidades com os cuidados devidos, um pequeno grupo de médios em nossa casa, fazemos trabalhos privados uma vez por mês. Então, mas é exatamente isso. Mas não é só o trabalho privado que eu falo também do trabalho espiritual, né? Que o trabalho espiritual, gente, a gente que tem um pouquinho, né, de vidência, a gente entra numa igreja, a gente entra numa mesquita, num templo, numa casa espírita, a gente sente que a gente ali não está sozinho. Então, essas pessoas estão ali também. Pergunta o seu Carlinhos, que nosso presidente Carlinhos Nogueira, que ele vai dizer quantas pessoas estão lá agora, assistindo essa palestra aqui conosco, sem precisar estar conectado. A questão toda é a seguinte, vamos pensar. Deixa eu só acender uma luz aqui, que está meio escuro, só um instantinho. Nós vamos agora preparar nossa fluidificação. Em volta. A questão toda é o seguinte, vamos pensar aqui. Evangelização infantil. Dá para ser feito? Dá. Os cultos das casas, tem como fazer? Tem. Um trabalho, vamos supor, de desobsessão, que não é de portas abertas, tem como fazer? Tem. Mentalização para mandar energia para aqueles irmãos que estão em necessidade. Tem como fazer? Tem. Vamos fazer um jantar fraterno. Opa, já começa a ficar difícil. Mas se cada um preparar uma coisa, tá? E fazer marmita, levar para a rua, uma equipe reduzida, sem um abraço, tá? Simplesmente tem como fazer? Tem. Gente, o que nós temos que fazer é repensar as atitudes, não é parar de fazer, não. Não é parar de fazer. A espiritualidade já me falou que é para a gente fazer estudo das obras. Então, assim, existe muito mais ocupação a ser colocada no roteiro. Tem. Então, assim, não fica triste. A situação só mudou. Mas os trabalhos têm ainda a sua necessidade e tem que ser dado continuidade. O padre Fábio de Mello, numa live com o André Trigueiro, quem não ouviu, quem não viu ainda, assista, porque o padre dá assim, uma aula de espiritualidade, fala da depressão dele, e, nossa, mas que coisa maravilhosa. Então, assim, são muitas informações que nós temos agora. Agora, Walter, já são 17h38, a gente fala, né, que aquele cafezinho mineiro, se a gente pudesse, a gente ficava o tempo todo aqui. Por isso que muitas pessoas vão sentir falta desse nosso horário das 16 horas aqui no Brasil. Mas vamos resolver esse problema de, quem sabe, um outro horário, um outro dia, uma vez por mês, a gente não vai perder o contato e não vai perder esse carinho desse pessoal, desses mineiros que têm trazido para a nossa casa muita luz, muito aprendizado e contribuído, né, para a gente poder até incentivar o nosso trabalho. Eu conversei com a diretoria e a gente colocou também, porque geralmente tem o palestrante e determinados palestrantes, a gente pede uma pessoa da nossa casa para fazer a fluidificação. Mas eu gostaria muito que você fizesse
porque é o que você faz todo dia às 9 horas, com a sua jarrinha. A minha já está aqui cheia de bolinha, e eu gostaria muito que você agora fizesse para todos nós. Vamos pegar nossa água, nosso copo, nossa garrafa, quem ainda não pegou, e vamos ter a nossa mentalização com o nosso irmão Walter. Vamos, neste momento, humildemente, nos dirigirmos à presença de Deus Pai Todo-Poderoso, rogando ao mesmo que nos conceda a fluidificação de nossas águas, que seja depositado nelas os remédios de que nos fazemos necessitados, os remédios para o nosso corpo físico e também os remédios para o nosso corpo fluídico, as nossas doenças e as nossas imperfeições. Pai, rogamos que estas águas nos sirvam a nos limpar, nos lavar de toda imperfeição, deixando em nós as nossas virtudes à amostra. Pedimos, Pai, que esta mesma bênção chegue a todas as águas de nossos irmãos, onde quer que estejam, levando a todos esta oportunidade de regeneração, de purificação. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. No trabalho que nós fazemos às 9 horas, assim que termina a explanação do Evangelho, tem a frutificação e tem os passes. O passe que a gente faz também. Pode dar o passe. Então, interessante falar, e aí eu vou reafirmar. É a contribuição de cada um, é esta energia que emana, a qual dispomos a doar de nós, é que faz com que esse trabalho seja um trabalho de amor e caridade para com o próximo. Eu os convido para, neste momento, irmos em caravana de encontro aos nossos irmãos, que possamos doar de nós as nossas boas energias, cada um de nós, de forma que o somatório destas boas energias seja ainda crescido pelas bênçãos e a luz de Deus Pai Todo-Poderoso. Agradecidos pela oportunidade, vamos neste instante nos dirigindo aos nossos irmãos que se encontram em aflição, em dificuldades, com problemas diante de suas provas. Que possamos abraçar fraternalmente a cada um, restituindo-lhes a fé, a esperança, o amor, a luz. Pedimos, Pai, por todos aqueles que nos rogam a assistência da prece e que têm seus nomes anotados em nosso caderno. Pedimos, Pai, em favor da espiritualidade amiga que coordena e administra esse trabalho e que nos concede a oportunidade de sermos úteis em Tua seara. Pedimos nesse instante que cada um, no íntimo de seu ser, com um pensamento voltado a Deus, possa levar as tuas vibrações, os teus agradecimentos e rogativas, enquanto recebemos o passe.
Deus Pai Todo-Poderoso. Agradecemos a todos que possibilitaram o sucesso deste encontro, a partilha destas energias e o fraterno amor. Agradecemos a cada um de vocês que pacientemente fizeram a caridade de me ouvir. Meus irmãos, muitíssimo obrigado. E quem quiser contribuir com a energia nos nossos evangelhos, todos os dias, às 9 horas da manhã, horário do Brasil. Tá? Deixa eu contar para vocês uma coisa. O porquê do culto das 9 de Eurípides. No primeiro século, na Palestina, existiam as horas do dia e as horas da noite. 9 horas era a terceira hora, porque o dia era de 6 da manhã às 6 da tarde. E às 9 horas, na Palestina, foi aquele momento do Pentecostes. Pentecostes era 50 dias após a Páscoa. Foi aquele momento em que, estando os apóstolos reunidos, Jesus veio e o Espírito Santo, diz o Evangelho, que línguas de fogo. E cada um começou a falar um idioma. Foi aquele momento da preparação para que os nossos irmãos saíssem a anunciar o Evangelho, a Boa Nova. Então, por isso que Eurípides fez, existe um significado e um porquê do culto das 9. Todos os dias nós fazemos o Evangelho às 9 horas. Quem quiser participar, é só ir lá no meu perfil no Facebook, Walter com W, José Lima. Ou então, CESDA, Casa Espírita Seara do Divino Amigo. Aí pode ser na página no Facebook ou no canal do YouTube. Eu escrevi aqui o CESDA. Aqui, olha, tem muita gente agradecendo. Maravilhoso, obrigado. Jesus abençoe a todos. Gente, vocês podem agora abrir seus microfones, falar, porque foi emocionante na semana passada. A nossa live da semana passada já está no YouTube, na página do Pai e Bem. Assistam. Hoje também, depois, agora não, mas a gente vai fazer uma edição, mas essa parte final ficará, a gente não vai cortar. Então, vocês podem falar, podem ligar seus microfones. Marcos, eu estou vendo que você está mexendo aí nos olhos, Marcos Freitas. Ivanilde. Pode falar, Ivanilde. Deixa eu te destacar aqui. Meu irmão Walter Lima e a todos os presentes. Estou muito agradecida por essa oportunidade em que estivemos reunidos esses meses e é muita gratidão e muito aprendizado. Que continuemos, que venha outros projetos, que nem que seja uma mês, mas é muito aprendizado e conhecimento para todos. Muita paz, muito agradecida por tudo. Estou muito emocionada. Obrigada. Eu que agradeço. Valéria, lógico, não tem... Não, é a Cristina Amaral. Cristina Amaral. Espera aí, Cristina, deixa eu te destacar para as pessoas te verem. Eu faço as palavras da Ilaneide, a minha, mas aí eu já vou fazer um apelo, né, que os projetos continuem, que não seja uma vez só por mês, não, que a casa possa fazer semanalmente, porque eu acho que todos nós já até nos acostumamos a estudar nesse momento, né, que sempre acrescenta, né? Eu acho que, por favor, eu peço encarecidamente que não seja só uma vezinha por mês, não. Você é um fruto do virtual, né? Porque você também, como o Marco, como outros, estão conosco. Tem gente até que pensa que você é do 14º céu e você está longe. Sim, mas eu sou do 14º céu de coração. Com certeza, com certeza. Então, eu peço encarecidamente aos dirigentes. Sou eu, Niete. Fala, querida. Tenho que agradecer o convite.
do primeiro dia que você me fez, né? E que eu me organizei para, neste horário, estar com vocês. É gratidão mesmo. É uma coisa que muita gente reclama. O centro espírita está fechado. E a gente costuma dizer, agora o centro espírita está em nosso lar. Vamos honrar. Olha os guias espirituais das casas de cada um de nós, presente nos nossos lares. Como o nosso irmão Walter falou, o que é que nós estamos fazendo? Tem muito trabalho. Vamos arar. Está pronta a terra esperando pelos trabalhadores. Podemos orar e manter o nosso planeta sustentado pelas vibrações de paz, de amor, sem medo. Porque o dia do meu retorno já está lá marcado. Não sei quando, mas que eu possa desencarnar trabalhando e chegar já trabalhando. Então, vamos aproveitar. Olha lá, a bênção que esse momento trouxe para todos nós. É Niete, né? Isso. Niete, você me fez lembrar. No início, foram vários comentários que eu tive. Mas você vai fazer um trabalho num centro espírita na sua casa? E agora você me diz isso. Ou seja, olha como é que a resposta vem. O centro espírita agora tem diversas filiais. E você bem colocou isso. No começo, eu escutei justamente observações sobre isso. Você vai fazer um trabalho desse na sua casa? Você vai chamar para a sua casa? Gente, os bons vêm. A gente nunca vai estar desamparado. E você colocou muito bem agora. E foi que Jesus falou, onde houver 2 ou mais em meu nome, lá eu estarei. Acreditas ou não acreditas? Se eu não acredito, aí fica difícil. Eu vou estar até dentro da casa espírita e não vou acreditar que eu estou sendo assistida por Jesus. Apesar de que é muito mais fácil ser espírita dentro da casa espírita, né? Mas agora em casa, né? É uma casa espírita, então tá fácil ser espírita. Isso aí. Olha, vocês responderam aí o link que eu mandei. É muito importante que vocês respondam, porque eu vou responder depois, hein? Está lá o HTTPS, que é o formulário Google que eu coloquei. É importante demais. Zenite, Maria Helena, vocês estão aí? Alguém quer falar alguma coisa? Tiago? Valéria, se você me permite um comentário... Sim, Mar. Deixa eu te destacar aqui. Não precisa. Por favor, não me põe destaque, não precisa. É porque aí as pessoas... É mais fácil, até eu fico para ver. Cadê você? Sumiu aqui. Pode falar. Eu simplesmente queria agradecer o Walter. Se você, Walter, tem que pedir desculpas pelas tuas lágrimas, imagina eu, né? Porque foram muitas hoje. Faz muito tempo que eu não sinto o amor de uma maneira tão intensa. E aquilo que você falou com muita propriedade. Porque hoje a internet, o nosso computador, o nosso tablet se transforma como se fosse num buraco negro, né? E a espiritualidade usa para levar esse amor, essa energia para todos os lados do planeta. Eu estou aqui na Alemanha recebendo... eu tenho que tomar cuidado porque eu ainda estou super emocional, não tem jeito, esse sou eu, né? Mas quando a gente sente esse amor de uma maneira tão intensa, é extremamente gratificante. E desculpa se eu sou repetitivo, mas eu vou falar exatamente a mesma coisa que eu falei na semana passada, né, na apresentação do Lucas. É uma prova claríssima o que a gente está vivendo aqui, que não existem fronteiras para o amor. Não existem fronteiras para o amor, né? Então, assim, super agradecido a você, Valéria, a você, Walter. Eu estou participando aqui diversas semanas. Eu desenvolvi um carinho muito grande por todos vocês. Eu acho que já chega muito próximo de um sentimento de amor, de muita gratidão. Só tenho que dizer muito, muito, muito obrigado. Obrigada.
Eu acho que nós todos temos que agradecer muito à espiritualidade por ter nos proporcionado isso, né? Eu costumo falar na escola, quem trabalha comigo sabe disso, porque a gente não faz o projeto sozinho, não existe isso. Quando a ideia vem na nossa cabeça, é porque alguém colocou. E como eu expliquei, foi um trabalho plasmado. Todos aqui falaram sobre isso. Todos aqui têm falado, todos os palestrantes têm falado a mesma coisa. A gente tem escutado muito sobre isso. Então, que Jesus... E outra coisa, a gente está tendo notícias de pessoas, de muitas pessoas que estão melhorando, que estão... não porque as casas fizeram alguma coisa, mas porque essas pessoas mudaram seus hábitos, começaram a fazer coisas que não faziam ou que estavam um pouco esquecidas. Então, assim, foram grandes oportunidades para nós, todos nós. Então, que Jesus continue nos abençoando. Eu tenho colocado para alguns, eu quero pedir até desculpa, porque eu tenho colocado muita coisa na lista de transmissão. Quem recebe? Então, nós temos 2 grupos aqui. Nós temos o grupo que recebe pela Maria Helena, que são as comunicações oficiais, que a Maria Helena é da parte da comunicação do centro, mas eu também tenho uma outra lista. E a minha lista, eu tenho tudo que eu recebo dos nossos amigos, eu coloco também para vocês. Às vezes eu sei que enche o celular, mas tem coisas importantes e eu tenho tido retorno. Então, se alguém não quiser, não precisa, não tem problema, é só me avisar que eu tiro da minha lista de transmissão. Mas eu tenho colocado também as vibrações das 22 horas. Então, quem pode assistir, é um trabalho muito interessante também, que também está dando bastante retorno, mas aqueles que não podem assistir naquele momento, conforme todo o trabalho virtual, a gente assiste depois. Então, não importa se você está conectado às 22 horas, mas se você está conectado, é aquela hora que você precisa. E outra coisa também que eu gostaria, só para terminar, às vezes a gente fala assim, nossa, mas tem oração 9, tem oração 10, tem oração às 22, tem oração, então, e não é só a gente, não. Nas igrejas tem missas, tem muita coisa, porque é a necessidade que nós estamos tendo agora. E se a gente for ver lá nossos irmãos tibetanos, quem dá aula, quem já teve pessoas muçulmanos, eles não têm aquele horário certinho. Pode estar dentro do elevador, pode estar quem trabalha nos centros da cidade, já cansou de ver alguém fingindo que está com o olhinho fechado dentro do elevador porque está meditando naquela hora, porque está na hora. Então, esse horário, talvez esse monte de coisas, esse monte de recadinhos que a gente tem recebido, esse monte de grupos, olha quantos grupos tem aqui. Então, foram os multiplicadores do Cristo. Então, eu falo assim, na nossa casa, por exemplo, a Diolinda não está sozinha ali, tem ela, tem um sobrinho, então, assim, é um grupo de pessoas que está chegando. Quando a gente vai ao centro, a gente vai, de repente, sozinho, ou vai com a mulher, ou com o marido, ou com o filho, mas é um grupo limitado, agora não. Agora nós estamos abraçando a casa inteira. E aí a gente fala de encarnados e desencarnados. Quem mora em prédio, essa luz está chegando no prédio inteiro, porque não somos egoístas, a gente recebe, a gente doa. Então, que Jesus continue nos abençoando, que Bezerra de Menezes continue nos capacitando e para saber o que nós todos faremos depois e durante e assim. Zenite, você quer falar alguma coisa? Zenite? Olha, o Tiago está falando aqui. Desejo a todos muita força espiritual, mantendo a fé inabalável, mesmo diante das dificuldades, praticando o culto do Evangelho no lar e orando pela humanidade. Nós, do Pai Bem, continuaremos orando por todos. Fiquem com Deus e até uma nova oportunidade. Vou desligar aqui. A Sucena pode fechar. Valéria. Muito obrigada. Oi, Walter, fala.
Eu gostaria só de deixar o meu número de telefone, se alguém quiser Sim. entrar em contato para colocar o nome no caderno de prece, alguma coisa assim. O DDD é 34, aliás, eu posso? Pode, claro. O DDD é 34 e o telefone é 99649-9288. 34 99649-9288. Se alguém quiser entrar para receber as mensagens, para receber a programação da agenda do Evangelho, tá? Ou mesmo o link para poder assistir depois ou participar. Eu tenho passado o link, eu tenho passado, e tem muitas pessoas que já assistiram no Facebook. O telefone é esse. Fiquem à vontade. E muitíssimo obrigado mais uma vez por ter participado com vocês e contado com essa caridade imensa. Muito obrigado. Obrigada a você, obrigada a Ai, todos. Deus, obrigado. Fiquem com Deus. Todos Gratidão. nós. Até a próxima. Até a próxima. Para todos. Não existe distância. Não, claro que não. Não Jesus, existe. muita luz. Muita Se luz. conseguimos nos comunicar com os amigos espirituais, imagina com os desencarnados. É Com verdade. certeza, Aniette. Verdade. Ah, Fiquei com Gratidão, Deus. Tchau. Walter. Gratidão, Derrubando Pai também bem. com a Gratidão. prece, com humildade e com compromisso com Jesus. Com certeza. Fiquei com Deus. Está difícil de desligar isso aqui hoje. Fica com Deus. Fica com Pois Deus. é, né? Estamos eu tenho indo. trabalho daqui a Temos pouco. mais trabalho. Isso. Isso aí.